A alma errante. Mensagem do dia 7 de maio de 2020. Que a graça e a paz de nosso doce Salvador Jesus Cristo infundam você em seu amor. Amém. Meus queridos e preciosos moradores do coração, estou em uma posição única aqui na montanha, porque temos voluntários que querem ajudar e talvez aprender algo mais sobre nossa espiritualidade. Estou vendo alguns dos maravilhosos frutos do trabalho do Senhor em cada um deles. Isso é motivo de alegria. Contudo, estou descobrindo que alguns foram desviados e obscurecidos em suas almas pelos ensinamentos de Jezabel. Esta é a escritura que o Senhor lembrou imediatamente quando me sentei com ele, buscando sabedoria para uma situação atual. Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao 29. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, e a caridade, e o serviço, e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. E eu matarei os seus filhos com a morte, e todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações. E eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Mas digo-vos, e aos demais em Tiatira, a todos que não têm essa doutrina, e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo, mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações, e ele as governará com um cetro de ferro. Como os vasos do oleiro, elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando entrei na internet para encontrar essa citação, essa rema apareceu. Coloquei minhas palavras em sua boca. O Senhor está me revelando, através de alguns visitantes,
que eles abraçaram muito do que Jesus falou neste canal e o colocaram em prática. Como resultado, eles têm muitas boas obras e seu foco está em agradar ao Senhor, fazendo sua vontade. Mas, junto com isso, alguns acham que abraçaram a verdade que limita o esotérico e o antigo e a praticam, de modo que não precisam necessariamente de mais instruções porque foram mais profundos do que outros e acreditam que o Senhor os levou até lá. Eles também acreditam que ouvem claramente do Senhor e não precisam de correção ou submeter suas crenças a ninguém. Queridos, mesmo Paulo se submeteu ao representante escolhido por Cristo na terra, Pedro, mas ele não hesitou em corrigi-lo quando errava. Precisamos da sabedoria do corpo e especialmente daqueles que Deus colocou sobre nós para proteger a nós e a fé. Não é uma questão de ego, provar-se certo ou superior. É uma questão de apegar-se à verdade e rejeitar mentiras. Mentiras antigas, iniciadas na igreja do primeiro século. E para essa tarefa difícil, precisamos da sabedoria dos anciãos e de um espírito ensinável. Enquanto esses visitantes compartilham as histórias de suas vidas e de suas conversões e de como Deus os conduziu, eu me pego meio que nas sombras, isso é, em uma certa escuridão, quando eu até sugiro que pode haver algum erro nas convicções deles, a escuridão neles recua e as defesas deles aumentam. Essas são áreas pelas quais eles estão convencidos de que Deus os conduziu, portanto, ninguém pode questioná-los. Como resultado, eles começam a se sentir desconfortáveis ao meu redor. E às vezes essa é a companhia sombria deles, recuando da luz de uma verdade mais coerente. Não estou dizendo que sei tudo, mas tendo estado na nova era há 14 anos, tenho um forte olfato quando se trata de ratos demoníacos e seus efluentes. Eu quero ajudar essas almas, mas não posso. O demônio dentro dessas pessoas se recua e essas pessoas ficam em posição de defesa de suas próprias convicções. Mas quando eu rejeitei o cristianismo pelas teorias agnósticas, eu iniciei quando cheguei ao final dessa escada espiritual em busca da verdade. Essa jornada me levou pelas religiões orientais, práticas ocultistas, numerologia, astrologia, I Ching, meditação transcendental, cientologia, espiritismo nativo americano, leituras de cartas de tarô e até estudando para me tornar uma médium, trans, etc, etc. Durante 14 anos, antes de ele me entregar uma noite em uma espetacular demonstração de poder. Apesar disso, ainda resisti a alguns dos ensinamentos cristãos. Fiquei muito orgulhosa e segura de ter um conhecimento mais profundo do que esses cristãos nascidos de novo, mas minha fome pela verdade, graças a Deus, obscureceu tudo isso. Agora, com a tenra idade de 74 anos, o Senhor me ajudou a reconhecer o erro que estava sobre mim, sob o pretexto de ter maior sabedoria, um certo senso de privilégio que as almas que estão sendo desencaminhadas sempre parecem ter. Uma sensação de superioridade, uma sensação de ter se aprofundado, uma sensação de esoterismo. Esse odor é certamente um indício de que eles foram seduzidos a
acreditar que são mais sábios que os outros, por demônios muito sutis que brincam com sua necessidade de ser uma autoridade, sua vaidade e orgulho. Jesus começou: Veja, meu povo, muitos de vocês ouviram minha voz e habitaram em minha presença, mas há sombras em suas almas, sombras de orgulho, justiça própria, obstinação. Alguns de vocês são influenciados pela necessidade de ter conhecimento e assim são lentamente seduzidos para longe da verdade pelas coisas profundas de Satanás. Satisfaz uma certa necessidade de saber mais do que os outros, de ser melhor que os outros, de se distinguir pelo seu conhecimento abrangente que vai além do cristão comum. Sim, você se sente muito bem consigo mesmo porque se aprofundou mais que os outros. Vocês se isolaram da sabedoria dos anciãos e se consideram autoridades com conhecimento oculto. Posso dizer que, de fato, vocês têm conhecimento, mas nem sempre é o conhecimento que leva à justiça, paz e alegria. Como desejo alcançar e retirar essa sujeira de seus corações, mas vocês se sentem tão seguros de si, que não permitirão que ninguém os corrija. Com essas atitudes, vocês estão sendo desviados e não podem ser corrigidos. Esse orgulho e justiça própria são tão fortes que estão destruindo até seus casamentos e famílias. Vocês não estão suficientemente fundamentados na sã doutrina para reconhecer sua situação. E sempre que você se aproxima da verdade ou de alguém que eu enviei à sua vida para revelar a verdade, os demônios encontram rapidamente maneiras de afastar vocês desse que, para vocês, soa como um perigo, a sensação vaga e desconfortável, e a ameaça muito real que esses meus vasos representam para o controle seguro da pessoa negra que está em sua vida. 2 Timóteo capítulo 4: Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, segundo suas próprias concupiscências, amontoarão para si professores, tendo ouvidos ardentes, e desviarão os ouvidos da verdade, e serão transformados em fábulas. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13: Conserva um modelo das sãs palavras que tens ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 até o versículo 4: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas,
sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Versão Roman Christian Standard Bible, pois chegará o tempo em que eles não tolerarão a sã doutrina, mas de acordo com seus próprios desejos, multiplicarão os professores por si mesmos, porque têm vontade de ouvir algo novo. BibleNet, pois haverá um tempo em que as pessoas não tolerarão um bom ensino. Em vez disso, seguindo seus próprios desejos, eles acumularão professores para si mesmos, porque têm uma curiosidade insaciável de ouvir coisas novas. God's Word Translation. Chegará um tempo em que as pessoas não ouvirão ensinamentos precisos. Em vez disso, eles seguirão seus próprios desejos e se cercarão de professores que lhes dizem o que querem ouvir. Outra marca dessa presença do espírito de Jezabel é que a vida da alma está confusa. Eles ainda estão sendo conduzidos ao redor da montanha pelo Senhor, sem conhecer verdadeiramente sua missão na vida. Ainda não entraram na terra prometida. Há uma boa razão para isso. Jesus ainda não os trouxe para o ministério que ele tem para esses, porque eles replicariam o erro. Eu estava tão cheia de erros que ele levou 50 anos para que pudesse confiar em mim no ministério, e ainda cometo erros e preciso de correção, mesmo diariamente. Não apenas existe confusão e dificuldade em discernir a direção que se deve seguir, mas há sérios problemas em seus casamentos por causa do orgulho e da cegueira espiritual, porque eles não reconhecem as áreas e atitudes em si mesmos que estão sendo controlados pelo inimigo. Sentem grande frustração, são facilmente ofendidos, reagindo com raiva ou autopiedade. Então, eles se retiram ainda mais profundamente e encontram falhas nos outros, quando grande parte da culpa está neles. Oh, meus queridos, eu odeio esse trabalho de ter que apertar furúnculos, mas estou lhes dizendo, o Senhor Jesus colocou essas palavras em minha boca na esperança de que algo, em algum lugar no fundo dessas almas, se levante e diga: o suficiente, eu quero ser purificado, estar no caminho certo, eu quero a missão que Deus tem para mim, estou cansado da minha vida vagando e sendo manipulado por espíritos mentirosos. O verdadeiro Jesus, por favor, se levantará. Como posso falar com você dessa maneira? É um ato de misericórdia, porque uma vez eu estava exatamente onde você está, com todos os tipos de ideias conflitantes na minha cabeça. O orgulho era exposto porque eu reagia em ressentimento quando alguém chegava perto dos meus erros. Os demônios que plantaram esses erros têm forquilhas e defendem seus territórios. Eles não vão ceder ao discernimento dos anciãos. Em vez disso, começarão a caluniá-los, encontrar falhas neles, menosprezá-los e insinuar que eles não são tão profundos quanto você. Então, você julgará um ministro do altar, um servo íntimo e digno de confiança do Senhor, que é realmente ungido para levá-lo das trevas para a luz. Isso, por sua vez, resultará em outra porta aberta para os demônios, para que essas pessoas não consigam se afastar ainda mais da sua própria justiça e presunção. Oh, meus queridos, não se deixe enganar por esses arqui-inimigos. Por favor, reconheçam que vocês têm um Jesus mentiroso ao lado do verdadeiro Jesus. Quando temos muito orgulho e autoconfiança, porque ouvimos a voz do Senhor
e o vemos em visões, protegemos esse relacionamento. E com razão. No entanto, por causa dos julgamentos ocultos de nossos corações, quando olhamos para os outros que não têm esse mesmo privilégio, que são tão tóxicos quanto ao que falamos por causa disso, Ele permitirá que um Jesus parecido te engane. Esse demônio o tocará como um violino. Ele irá satisfazer suas fantasias sobre si mesmo e quão profundo você é. Ele o alimentará com muito fermento para inchar você acima daqueles ministros fiéis que tentaram abordar o seu erro. E assim, você se afastará daqueles que estavam lá para ajudá-lo, sendo ainda mais convencido de sua justiça e conhecimento superior da fé. Você pode ser honesto com você mesmo aqui? Você pode examinar seu coração e ver se essas atitudes estão em você? Você não tem nada a perder, apenas a escuridão que mantém sua vida em caos por tantos anos, impedindo-o de finalmente encontrar seu destino? Talvez a parte mais difícil de tudo isso seja que a alma que ouviu de Deus e continua a ouvir dele, também ouve do inimigo. Muitas coisas serão precisas e outras não darão certo, mas durante um período de tempo, o fruto provará o que era de Deus e o que não era. Quando uma alma finalmente se apega ao seu autêntico destino dado por Deus, elas começam a florescer, a produzir frutos e a se estabilizar. Este é o fruto que procuro para confirmar que a direção deles foi realmente ordenada e liderada por Deus. Outro beco sem saída, outro desastre, outra rejeição e mais errantes são sinais seguros de que o inimigo está no comando, pois ele nunca levará uma alma ao seu verdadeiro destino. Preciosos, tirem essa informação de quem vagou pelo deserto e teve mais rebelião, autossatisfação e a chamada sabedoria e orgulho do que a maioria. Eu estive lá, vivi lá, e meu coração dói por aqueles que são cativos deste chamado engano do conhecimento superior.